E acontece muito, Angélica, que o técnico de enfermagem que trabalha em home care, por exemplo, ele é o técnico sozinho junto com o paciente dentro do domicílio do paciente. Então, o técnico. E aí ele vira para mim e fala assim, como que eu não posso empreender se eu, como trabalho como técnico no home care, eu fico sozinho na casa do paciente? Mas eu falo, você tem um responsável técnico que é responsável por você do home care. Do home care. Isso quando você está falando de um profissional que é contratado por uma empresa para prestar o serviço como técnico. E aquele técnico que não está vinculado a empresa nenhuma, que presta serviço home care como técnico de enfermagem. Aí não pode. Então, por exemplo, no meu caso, eu tinha a empresa e eu contratava, Alcione, CNPJ de enfermeira, contratava as duas técnicas que estavam sob responsabilidade legal, na minha responsabilidade. Então, qualquer denúncia que acontecesse em relação ao trabalho delas no domicílio, o Corém me responsabiliza. Então, sou eu, Alcione, e elas queriam responder por aquela demanda. Então, elas não saíam por conta própria realizando o curativo em domicílio. E no home care, é uma empresa, muitas vezes é uma empresa de saúde que contrata um técnico de enfermagem, uma equipe de técnicos de enfermagem para executar o trabalho, mas é vinculado a uma RT, que não está supervisionando diretamente a libera-leito com o técnico, mas ela é responsável sim, e ela supervisiona de forma indireta. E caso aconteça alguma denúncia nesse técnico de enfermagem durante o trabalho dele no home care, a enfermeira RT dessa home care, ela é responsável também pelo técnico de enfermagem. Então, assim, o técnico não está sozinho. E no importante. Home care, o técnico, ficou claro, eu consegui entender. Eu acho que o pessoal também entendeu. Agora, tira só uma dúvida, uma beirada aqui. O técnico de enfermagem que quer prestar serviço no Home care, sem não estar vinculado à empresa. Sem estar vinculado a empresa nenhuma. Ele está dentro da legalidade? Não, ele tem que trabalhar junto como enfermeira. É isso que eu estou falando. Então, o técnico que quer empreender, eu sou apaixonado com feridas, eu acho que me identifico, ele precisaria, no caso agora, que já tem a especialização de nível técnico, buscar as capacitações, as especializações de nível técnico e buscar uma enfermeira para trabalhar em conjunto. Então, ele vai ser um prestador de serviço para essa enfermeira que vai ser responsável por ele e ele vai ganhar, pela consulta e aí estipula como vai ser feito o trabalho dele e é uma forma dele complementar a renda dele também do que ficar dobrando plantões. Então, eu lembro que as minhas técnicas de enfermagem, quando trabalhavam para mim, pela minha equipe, pela minha empresa, elas ganhavam mais do que o plantão. Então, elas adoravam, porque era um trabalho que elas conseguiam executar muito rapidamente, em comparação com flexibilidade. E aí, eu agendava, eu falava com ela assim, olha, eu preciso que você visite o seu João, Dona Maria, e era próximo da casa dela. Ela conseguia ir e conseguia, por exemplo, buscar o filho na escola, que nunca ela conseguia, porque saía às 19 horas de um plantão. Então, ela ganhava igual a um plantão de 12, trabalhando menos e com mais segurança, porque o técnico de enfermagem que está ali no plantão, ele tem muita responsabilidade. Eu não estou falando que quando ele vai ao domicílio, ele não tem. Mas quando é vinculado ao trabalho de feridas e curativas, ao uso tópico, é muito mais seguro do que, por exemplo, quando ele faz uma administração de uma medicação endovenosa, que ele pode errar e... Fora que tem a sobrecarga, Sobrecarga, né? Você 5, tem, 7, às vezes, 8 banhos 10 pacientes ou mais sob a responsabilidade dele, diferente do home care, diferente da especialização de feridas. E detalhe, ele executava a prescrição que eu fazia, então ele tinha segurança do que ele estava fazendo, tinha respaldo, e ele registrava, anotava no meu protocolo de acompanhamento, e eu conseguia acompanhar a evolução da ferida com a execução, porque eu, Alcione, como enfermeira, posso delegar ao técnico de enfermagem a execução do curativo sob a minha prescrição. Então, eu, enfermeira, preciso avaliar se aquele paciente pode ou não ser acompanhado por um técnico de enfermagem, porque a ferida não é tão, por exemplo, não é uma ferida complexa. Então, feridas complexas, por exemplo, que eu preciso desbridar com auxílio de lâmina de bisturi, ou uma lesão por pressão estágio
4, que o paciente tem uma proeminência óssea, tem risco de sepse. Exposição óssea, exposição muscular, de tendão. Isso, e esse paciente ele corre um risco de ter sepse. Então, eu enfermeira, preciso acompanhar de perto, independente de ser home care ou ambiente hospitalar. Então, o técnico, sim, o enfermeiro pode delegar, mas ele tem que entender que se ele delega algo que foge, né, tipo assim, algo muito complexo, onde o técnico de enfermagem só está ali executando a prescrição, mas não consegue avaliar, por exemplo, exames laboratoriais, a parte clínica, e não tem, assim, se acontece algum dano, o enfermeiro ele é responsável por aquilo. Então, por isso que é muito importante, eu vejo muitos técnicos de enfermagem sem o conhecimento, porque muitas vezes ele está ali executando o cuidado na clínica médica, por exemplo, como o paciente ou o cuidador que está ali, o acompanhante, ele sempre vê o técnico beira-leito, ele acredita que ele pode realizar o acompanhamento do paciente em domicílio. Então, muitas vezes é o próprio acompanhante que chega para o técnico e fala assim, nossa, você cuidou tão bem da minha mãe, agora ela está com alta, ela vai para casa, ela está acamada, eu não consigo levá-la até uma unidade básica de saúde, você não quer continuar acompanhando a minha mãe em domicílio? Aí essa técnica de enfermagem ou técnico de enfermagem fala assim, eu só troquei, é só continuar aquilo que eu fazia, trocar ali o curativo e tal. Pelo contrário, isso pode abrir uma denúncia no Corém. A gente que tem essa experiência de vivenciar o que Sim. acontece dentro do sistema COFEM-Corens, a gente sabe que cada dia mais, infelizmente, temos denúncias chegando da população, porque a população tem cada vez mais acesso à informação, sim. Então está querendo reivindicar direitos, está querendo justiça, ou seja lá o que for, faz denúncia contra esse profissional e esse profissional ele fica rendido, essa é a palavra, né? Ele fica totalmente exposto porque ele não estava exercendo uma assistência legal, ele estava trabalhando em home care sem acompanhamento de um profissional enfermeiro e aí ele acaba ficando vulnerável. E aí é aquilo que a gente sempre escuta, né? Mas eu não sabia. Eu não sabia que não podia. Só que aí é aquilo que a gente sempre explica, né? E eu até gosto de brincar, porque assim, quando tá tudo dando muito certo, ok. Mas vai chegar um momento que o próprio familiar, ele vai entender, ou porque você chegou atrasado, ou porque ele tá ali e não vê uma melhora. E aí ele parte ali, ele começa... Então assim, mas nunca aconteceu. Mas pode acontecer uma denúncia e acontece. Nós sabemos que acontece. E acontece. E por quê? Muitas vezes é porque o técnico começou a furar com o paciente, tipo assim, não estava dando conta, e aí ele foi 1, 2, 3 vezes e não foi mais, e aí a família busca saber e denuncia.